fui no mercado e fiquei com vergonha de limpar o meu cu. Vamos ver, cara. Vamos ver se alguém fica aí agora pra me ouvir. Depois, o que você achou desse gancho, desse hook? Como a galera da produção de conteúdo chama. Hoje é terça-feira, dia 28 de outubro de 2025. E eu ontem era para eu ter gravado alguma coisa, né? Porque eu fiz esse compromisso de gravar toda semana, para ser mais exato, toda segunda-feira e postar alguma coisa na internet. Parece que eu fumei 13 cigarros agora há pouco. Eu fiz esse compromisso de gravar toda segunda-feira e postar alguma coisa. Só que ontem eu não consegui, porque eu tava me rastejando, eu tava em posição fecal. Não era nem em posição fetal, cara, em posição fecal mesmo. Parecendo um bolo de merda encolhido, eu não conseguia sair do lugar, não conseguia fazer nada. E hoje também não. Só que hoje a necessidade apertou mais, eu tive que sair para ir no mercado, comprar, repor algumas coisas aqui para casa, para eu ter o que comer no dia seguinte, ter o que cozinhar para comer no dia seguinte. E porque não dá para pedir iFood, a minha grana já tá curta, já tá no limite para passar o final do mês aí. E eu tô gravando em formato de podcast agora, cara, porque enfim, cara, eu tava lavando a louça lá também, e aí eu comecei a já gravar, porque senão ia me fugir as ideias e principalmente a vontade de fazer esse negócio aqui. Por isso que hoje vai só o áudio, cara. Que é o mais importante, né? Mas aí surgiu a necessidade de ir lá no mercado, pegar as coisas, e aí eu fiquei aqui me arrastando também por mais 2 horas até finalmente decidir, de fato, me arrumar e comprar as coisas. E aí o primeiro impacto, tá, cara, é aquilo que todo adulto funcional já sabe, tá tudo caro. Tá um inferno lá na rua, eu gastei R$ 80 e não consegui comprar nada, cara. Nada direito. Tá tudo um absurdo. E é aí que já começa, né, cara? Aí que já começa. Né? Mas, antes disso, cara, o que eu percebi é que quando eu tô nesses momentos de maior vontade de desvivamento, autodesvivamento, eu paro de sair, de falar com as pessoas, de ver pessoas, e eu volto a ter um pouco daquela natureza, não sei se natureza, mas eu volto a ter aquele negócio de meio que ter uma fobia social, cara, de ficar muito tímido, assim. Eu volto para esse lugar e aí quando eu tô um pouco melhor, eu consigo sair mais, e aí eu exercito mais, eu falo mais com pessoas e tudo mais. E aí eu sinto um pouco menos. Ainda sinto, eu sou sempre muito autoconsciente, como é que é? Autoconscienciosidade. Eu não sei, cara, é um senso de auto-julgamento, de auto-percepção, assim, o tempo todo na minha cabeça. Só que quando eu tô um pouco melhor, ou menos pior, pelo menos, eu exercito mais a interação com as pessoas, e aí isso diminui. Mas aí quando eu tô nesses momentos mais dark, assim, eu saio na rua de novo, por necessidade, porque tá tudo lixo a minha casa, não tem comida, não tem nada, e eu preciso sair para pegar as coisas lá fora. Aí eu sinto isso, cara, essa timidez, esse desconforto social absurdo, cara. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eu cheguei no mercado, cara, logo que eu cheguei, assim,
o primeiro choque, assim, foram as luzes do mercado, cara. Porque aquelas luzes tão fortes, cara, no mercado, assim, eu me senti cego na hora que eu entrei no mercado, assim, e aí eu já comecei a sentir a minha pele quente, assim, né, senti que eu tava ficando com a pele quente, ficando com vergonha, ficando vermelho, provavelmente, assim, e aí eu saí correndo, assim, eu não saí correndo, né, mas eu fui, pensou, o cara entra, né, o cara chega na porta do mercado do nada, o cara barbado desse, assim, primeiro ele fica cego, com um monte de luzes na cara dele, e aí ele começa a ficar vermelho e do nada ele sai correndo pra dentro do mercado, ou pra fora dele, sei lá. Não foi assim. Eu saí andando mais rápido só, e aí eu peguei a primeira cesta que tinha na minha frente, eu saí andando e eu quis me esconder lá na última gôndola, que nem era onde eu deveria ir. Só pra poder me acalmar, cara, dessa ansiedade, é muito louco. E aí eu comecei a tentar falar na minha própria cabeça que não, que as pessoas não ligam, porque as pessoas de fato não ligam, elas estão nem aí. Estão todas elas muito putas com o preço de tudo e cansadas também, né? Porque eu escolhi o pior horário, né? O horário de pico, o horário de pico, um monte de gente, cara. Um monte de gente cansada, um monte de CLTs cansados, cara, como eu lá e tendo que sofrer ainda, sabendo que todos os seus míseros reais que não valem de nada estão acabando ali naquele exato momento quando eles passarem o vale deles no caixa e verem que eles não conseguiram encher um carrinho, cara, não conseguiram encher 4 sacolas e foi metade do salário embora. E é isso que as pessoas estão preocupadas. Ninguém tá preocupado comigo, cara. Só que é isso, eu fico com isso na cabeça, cara. E aí essa foi o grande lance, assim, porque eu tive que lidar com isso e aí eu fui me acalmando e fui fazer minhas coisas, né? E aí, cara, do nada entrou um dingo lá e nem português ele falava e começou a gritar e eu não consigo, cara, não fazer eye contact. Eu não consigo não fazer contato visual com um maluco na rua, né? Eu não consigo só ignorar as pessoas. Na verdade, eu consigo até bastante, cara. Mas geralmente, quando é uma pessoa maluca realmente causando na rua, eu acabo olhando, cara. E aí ele aparentemente começou a apontar na minha direção e gritar e falar algumas coisas lá. E eu baixei a cabeça e fingi que tava vendo o preço de alguma coisa lá pra ver se ele desistia. E aí finalmente ele desistiu e foi embora. E aí novamente eu fiquei com vergonha, cara, de novo. E que sensação horrível, cara. E aí, beleza, eu saí daquele corredor, que não era o corredor que eu tinha que estar, porque não tinha nada para eu pegar ali. E aí eu fui pro corredor de utensílio de limpeza da casa, né? Porque eu tinha que pegar um detergente. E aí eu fiquei lá olhando entre 3 detergentes, cara. Eu tava toda uma situação tão merda de grana, assim, tão apertado que eu fiquei contando centavos, cara, de diferença entre um detergente e outro. E aí tinham 3 lá, tinha tipo o IP, que é o que eu sempre pego, geralmente, o Minuano, que foi o que eu peguei, e um outro chamado Vale Mais, que era o que valia menos. Era o mais barato de todos. E aí eu cheguei a pegar esse Vale Mais e coloquei na cesta, mas eu falei, tá, tudo bem, cara, eu também não vou jogar tão baixo assim, eu vou pegar o Minuano que tá no meio do caminho ali. E o IP era mais caro. Então eu peguei o Minuano e botei ele na minha cesta, né, cara, e deixei o Vale Mais pra lá. E aí eu fui pro próximo corredor, né, cara, que é o corredor de higiene pessoal. E aí é que foi o grande lance, cara, porque eu tava precisando comprar papel higiênico também, porque tava acabando aqui, só tinha mais um rolo. Só tinha mais um rolo aqui e eu precisava comprar e eu já fui aproveitar para comprar para o mês inteiro, cara. Fui pegar um packzão lá de papel de papel higiênico. Fui pegar um pack enorme lá, cara, um engradado de papel higiênico. Só que aí é aquilo, eu tava nessa de contar cada centavo, cara, e aí beleza, né? Aí eu fui lá e tava olhando o preço do papel higiênico. Só que aí, mais uma vez, essa minha ansiedade social absurda, bizarra,
e sem sentido, me fez ficar com vergonha de novo, porque do lado tinha uma moça lá, bonita, olhando umas outras coisas de higiene pessoal ali do lado. E, novamente, cara, ela também era uma trabalhadora que tava cagando pra mim e tava provavelmente muito cansada, muito preocupada, porque com os preços e cansada do trabalho e cansada, sei lá, da faculdade e pensando se o namorado Shed dela tava traindo ela, sei lá, qualquer coisa assim, qualquer coisa, cara. E aí tava lá, cara. E aí eu fiquei com vergonha de estar comparando o preço de papel higiênico, cara. Porque o que ficou passando na minha cabeça foi o seguinte: cara, se eu pegar o papel higiênico mais barato aqui e passar por ela. Primeiro que, assim, a ideia de pegar um engradado de papel higiênico e passar na frente de alguma pessoa é uma ideia absurda, cara. Tipo, caralho, é a maior compra desse moleque. Tipo, o que esse menino limpa o cu é brincadeira, né? De todos os itens, esse é o que ele pegou em maior quantidade, cara. Ele pegou mais papel higiênico do que carne, cara, do que mistura, do que fruta. Caramba, cara. Ou ele vai dividir com alguém, ou. Cara, o que tá acontecendo com esse moleque, cara? E. Então, primeiro isso, cara. Passar com um engradado de papel higiênico na frente de alguém já é algo absurdo por si só, cara. E como se não bastasse isso, cara, eu tava levando a marca mais barata possível. O pior tipo de papel possível, cara. Então, eu fiquei pensando, se eu pego o papel mais barato, das duas, uma, cara, ela vai pensar que eu esfolo o meu rabo com o pior tipo de papel possível, o papel mais áspero possível. E muitas vezes eu peguei em muita quantidade. Ou ele pegou um papel tão merda, com perdão do trocadilho, ele pegou um papel tão fraco que no fim do dia ele acaba limpando a bunda com a própria mão. E tem que lavar depois. Tudo isso passou na minha cabeça, eu juro. Tudo isso passou na minha cabeça, cara. E a moça nem aí, cara. E tudo isso passando na minha cabeça. E. E aí, no final das contas, cara, eu acabei pegando papel higiênico mais caro. E. Porque eu tava com vergonha de pegar o papel higiênico mais barato que tinha. Porque eu tive que passar por ela no corredor, cara. O mercado é pequeno lá e eu tive que passar por ela, então eu peguei o mais caro, cara. Como se isso provasse alguma coisa. É... o que eu quero provar pegando um papel higiênico mais caro, cara? Que eu posso pagar mais caro para limpar o meu rabo, cara? O que isso prova, cara? O que tem de legal nisso, né? Mas é isso, pelo menos eu não vou limpar com a minha mão no final. Ou pelo menos o meu rabo não vai ficar tão esfolado no final do mês. Com tantas passadas, já que eu peguei tanto papel. Uh... E pelo menos eu limpo, né, cara? Tem gente que nem limpa, cara. Então, pelo menos isso, né? Eu sou um cara preocupado com isso, cara. Então, pelo menos a minha porta dos fundos tá limpa, cara. E beleza, aí eu peguei o mais caro. E obviamente eu eu segui em frente, cara. E aí morrendo de vergonha. E aí beleza, eu fui comprar ovos também, que tinham acabado. E daí tava. Eles colocaram uma placa lá, cara, com preço muito abaixo do normal. Não sei nem se esses ovos estão podres, cara. Daqui a pouco eu vou cozinhar e eu vou saber, mas tava muito abaixo do preço normal que tava antes. Só que tinham várias marcas misturadas ali de cartela, né? Com 20 ovos ali. Peguei ovo pra caralho. Enfim. peguei muito ovo, cara. E aí. Não tem como falar isso de uma maneira que não seja esquisita. Enfim, cara, eu, sei lá, eu peguei muita proteína animal e aí eu
Só que como eu não tinha certeza que era aquele preço mesmo e eu tava nessa de contar até os centavos, né, cara? Eu fiquei. Eu dei uma de Julius mesmo, dei uma de tiozão mesmo do mercado e eu fiquei indo da gôndola onde estavam os ovos até o outro lado onde estava aquela maquininha de verificar o preço, sabe? E aí eu fiquei atravessando. Eu fiz umas 2, 3 viagens, cara, até acertar qual era a cartela que tava na promoção de fato, porque não tava anotado ali na gôndola direito. E, cara, só dava eu e as véias no mercado fazendo isso, assim. Ninguém mais tava preocupado com isso. Tipo, todo CLT, o aposentado, cara, ele quer segurar a aposentadoria dele até o limite, ele não tem outra coisa para fazer, outra coisa para se preocupar com isso. Eu sou um completo fudido, então eu tenho que me preocupar com isso. E o CLT, cara, ele já tem tantas outras preocupações, cara, de ser encoxado no transporte público, de ouvir desaforo e piada merda do chefe, e ganhar bombom depois de bater a meta no final do mês, que ele não tá se preocupando com isso, cara. Ele vai lá e paga o que tiver valendo lá e foda-se. Né? E foda-se, cara. Não quer mais se preocupar com isso. Já é tanta merda, né? O cara porra, tá todo fudido, tá pegando cirrose já, de tanto que ele bebe no final de semana pra lidar com, né, as insatisfações da vida, do trabalho, do casamento, tá uma merda, tá tudo uma merda. Entendeu? E só dava eu e as velhas preocupadas com o preço, cara. E é isso. E aí, beleza, cara. Eu peguei os ovos. E aí, eu fui. E aí eu fui pegar a carne. Fui pegar a carne também. Fui lá no açougue. Pedi lá, que tinha para pedir. E aí, beleza, e a moça tava lá pegando. Aí chegou uma conhecida dela. Aí falou assim: menina! Não, como é que é? Mulher, mulher! Que parece que toda mulher CLT fala desse jeito, né, no transporte. Pode reparar, cara. Mulher, faz tempo que eu não te vejo. Aí outra respondeu: nossa, é, mulher, voltei agora, voltei agora. Aí, aí uma falou: você tava de atestado, mulher? Aí outra falou: mulher, tava. Aí falou: nossa, mas você tá melhor agora, mulher? Aí a outra falou: mulher, tô nada. Mas tô aqui, né? Tô aqui, né? Tô melhorando. E eu pensando, cara, eu também não tô bem. Porque ninguém pergunta pra mim, cara. Eu também não tô bem, cara. Peguei a carne e fui embora. E eu não sei porque esse diálogo me pegou tanto, mas eu acho que o jeito de falar das CLTs me pegou muito. Foi muito bom, cara. E beleza, aí eu peguei a carne também e fui pagar. Finalmente eu fui pagar, cara. E aí, quando eu chego no caixa, tem uma das moças que trabalha no caixa que estava fazendo a compra dela antes de ir embora e a outra moça do caixa lá cobrando, né? E aí eu tava viajando nos meus pensamentos obscuros aqui, de querer largar as compras tudo ali e sair correndo pelado na rua com fogo no corpo, sei lá. Qualquer coisa assim. E aí, de repente, eu só vi que parece que a moça que tava fazendo a compra, ela digitou uma senha de um que era de um lugar, ela digitou no lugar errado, sei lá, ela digitou alguma coisa errada lá. E aí, provando a tese das CLTs, cara, da mulher CLT, a menina do caixa virou pra ela e falou assim: você tá bêbada, é mulher? Mulher. Você tá bêbada, é mulher. Aí, a moça que tava fazendo a compra respondeu: mulher, tô nada. Esse é meu problema, eu devia beber antes de vir trabalhar, mulher. E, cara, realmente quem é que tanca, né? Trabalhar sem dar um grau, né, cara? Quem é que tanca CCLT hoje na escala 6x1 sem dar um grau, né, cara? Então,
Isso aqui não é uma apologia, tá, cara? Eu tô fazendo uma pergunta. Quem é que aguenta, cara? Realmente. E aí, depois, a moça do caixa ainda, antes de finalizar a compra, que demorou pra caralho ainda, ela, ela virou pra outra mulher e falou assim, pra outra mulher, e falou assim, mulher, você viu fulano lá fazendo a cena de novo? Subiu lá na ponte e tal, ameaçando se jogar. Aí a outra, mulher, vi nada. Aí ela falou, mulher, falei pra ele, cuidado, porque uma hora vai dar ruim e você vai acabar caindo mesmo. E eu fiquei pensando, cara, eu entendo exatamente esse cara e é exatamente o que ele quer, cara. Você acha que o cara quer o quê quando ele sobe lá, cara? Ele só tá. Sei lá, cara, ele só tá testando, cara, tomando coragem um gole de cada vez. Mas essa é a intenção dele, cara. Essa é a intenção dele mesmo. E eu entendo ele perfeitamente também, mulher. Isso é o que eu tava pensando na minha cabeça. E. Beleza, né? Aí eu paguei e. Não minto. Aí eu não paguei, cara, porque eu fui. Antes disso, eu paguei, né? Obviamente eu paguei, não vou sair sem pagar. Mas antes de ir embora, eu voltei lá na gôndola do papel higiênico. E eu troquei pelo mais barato, cara. E acredite se quiser, porque eu falei que eu não ia comprar o detergente Vale Mais, mas eu peguei o papel higiênico da marca Vale Mais, que também era o que valia menos na gôndola. E foi ele que eu peguei e foi ele que eu levei, cara, no final das contas. Então eu só peguei o papel mais caro naquele momento e passei pela moça porque eu tava com vergonha de pegar o mais barato. Mas no final das contas, cara, depois que ela sumiu, eu fui lá e peguei o mais barato que tinha mesmo, e foda-se. E agora a gente vai descobrir, eu vou descobrir, né? Ou vocês também, talvez, se eu compartilhar isso em algum momento, se me der na telha de compartilhar com vocês a experiência. E a gente vai descobrir se eu acabei limpando a minha bunda com a própria mão ou se eu vou ficar com o meu rabo todo assado no final do mês que vem. Vamos descobrir agora. Porque foi isso que eu fiz. Eu troquei e aí depois, aí sim, eu fui lá e finalizei a compra. E mesmo assim deu R$ 80, cara. Eu não comprei quase nada. Foi basicamente isso, cara. E ainda esqueci de comprar pão, que eu precisava também. Não. É isso, esqueci de comprar uma outra coisinha também, vou ter que sair. Mas dava pra adiar e depois eu vou lá e deixo na mercearia que tem aqui e compro. Mas foi isso, cara. E ainda na volta eu continuei com esses pensamentos aí. E. Só que eu tava pensando no seguinte, cara, porque apesar de eu estar muito mal e de eu ter me arrastado para conseguir chegar no mercado e ter passado por todo esse nervosismo, essa ansiedade que eu passei, eu consegui, de alguma forma, cara, enxergar por um outro prisma as coisas, assim, tipo, até essa própria condição de ansiedade eu consegui enxergá-la de uma outra maneira e tirar a risada dela. Ou seja, será que eu tô chegando num ponto de virada onde eu tô conseguindo ter uma nova perspectiva sobre as coisas que vão me permitir tirar um riso disso tudo, já que a vida não faz sentido nenhum? E eu que tenho que dar algum sentido para ela, será que então eu vou conseguir enxergar como tudo é ridículo e eu posso tirar proveito disso de alguma forma para me divertir enquanto eu tô aqui nesse desespero do caralho? Ou eu só tô coringando mesmo? Eu tô enlouquecendo e em algum momento alguém vai ter que vir me internar, sei lá. Eu vou começar a gargalhar aqui, os vizinhos vão bater na porta e ninguém vai abrir, porque eu vou estar só gargalhando, e aí eles vão ter que arrombar a porta e chamar um- como é o nome lá? O CAPS. Vão ter que me levar pro CAPS, cara, me internar lá, sei lá. Eu não sei, cara, mas de alguma maneira aliviou um pouco. Eu não vou dizer que silenciou, mas diminuiu o volume dessas vozes
de merda na minha cabeça. Falando que nada presta, que eu não vou conseguir nada e tal. Elas ainda estão aqui, cara. No momento que eu voltei pra casa e abri a porta e entrei, ficou mais forte de novo. Mas pelo menos eu tive esse pensamento na cabeça, cara, de que de alguma maneira eu ainda tô lutando pra enxergar as coisas de uma outra perspectiva. Gastando as minhas últimas energias, que eu sinto que são as últimas porque eu tô cansado pra caralho de batalhar com isso na minha cabeça já há muitos anos, desde muito novo. Mas sei lá, cara, de alguma forma eu tô tirando força do. Sei lá de onde, cara. E. Sei lá, colocando uma nova perspectiva nas coisas. Talvez seja isso. Talvez eu esteja conseguindo isso. Ou não. Vamos ver aí, com o tempo. Mas provando que nada faz sentido, cara. Quando eu tava quase chegando em casa, na viela, assim, tinha um cara mijando e peidando na parede ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, enquanto eu tava refletindo sobre isso tudo, cara, eu tava lá no mercado com todas essas cenas acontecendo. Saí de lá pensando, caralho, tem coisas. Tem maneiras de enxergar. Eu tô prestando atenção em todos os diálogos que estão acontecendo ao meu redor e, sei lá, eu tô vendo graça neles de alguma forma, mesmo que trágica. E só que minutos antes de estar aqui eu tava literalmente querendo me matar mesmo. E pensando se valia a pena mesmo comprar qualquer coisa para minha casa, porque foda-se, afinal de contas, eu queria morrer mesmo. Só que de alguma forma eu fui lá e consegui encontrar esses pontos ridículos ao meu redor e dar risada deles, até pela minha própria condição de como eu enxergo as coisas, talvez. Eu consegui enxergar as coisas dessa maneira, dessa ótica, e achar engraçado que nem um bobo alegre, talvez ninguém mais ache, mas eu achei. E aí, enquanto eu estava refletindo sobre tudo isso e estava chegando em casa, fechando esse pensamento filosófico super profundo agora do final, um cara tava mijando e peidando ao mesmo tempo na parede do lado, cara. Provando que a vida não faz sentido nenhum mesmo. É só coisas aleatórias, preços inflacionados, escatologia, depressão, desespero. E no meio disso, talvez você consiga gargalhar, cara. E talvez de desespero mesmo. Não sei. Enfim. Eu acho que é isso, cara. Era só isso. No final, não tinha muita coisa pra falar, mas acho que falei pra caramba também. E era só isso. O dessa semana tá pago, digamos assim. Vamos ver semana que vem eu tô aí de novo. E é isso aí. Espero que você que esteja me ouvindo e está passando por um momento difícil, talvez encontre alguma maneira de olhar as coisas por uma outra ótica também. Que talvez acalme alguma voz sabotadora dentro de você, sei lá. Enfim, é isso aí. Obrigado pela sua companhia. E continue aí adiando o fim de tudo. Obrigado.